Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, Sociologia, nós vamos trabalhar o módulo 13, né? Karl Marx e a crítica da sociedade capitalista. Portanto, a gente encerrou, né, no módulo 12, os nossos estudos sobre as teorias durkheimianas, né? Questão do fato social, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, aquilo que é considerado normal e patológico dentro de uma sociedade, a questão da educação, né? Então esses fatores, esses conceitos durkheimianos a gente já estudou, né, nos módulos anteriores. E aí a gente vai entrar no universo da sociologia marxista. Na verdade, esse capítulo 13 é um capítulo introdutório, né? Você vai perceber que ele é um capítulo que não vai aprofundar ainda, né, certos temas do pensamento marxista, tá? Mas mesmo assim a gente já vai começar a ter contato, né, com alguns conceitos e algumas ideias desse universo do marxismo. Aliás, na verdade, você se lembra que a gente estudou, né, na filosofia um módulo sobre o pensamento marxista, né? Vimos a questão da dialética hegeliana, né, como o Hegel interfere, né, influencia nas ideias, né, de Karl Marx. Então, algumas questões aqui que vocês vão ver não é algo novo, totalmente novo, né? Desconhecido para a realidade de vocês. Tá? Então, o que a gente vai perceber que a gente vai complementar, aprofundar em alguns momentos específicos aqui, mas de uma forma geral você vai perceber que vários conteúdos aqui, né, conceitos, a gente até já viu de formas aqui daquela parte onde a gente estudou o pensamento marxista e a relação dele com Hegel, enfim. Vamos retomar um pouco disso também, tá? Vamos lá. O Karl Marx, o filósofo, né, sociólogo extremamente importante do pensamento do século XIX, durante o século XX também foi um teórico muito lido, muito debatido. Até hoje ele é um teórico muito importante. O problema do Marx é que, de certa forma, a ideologia socialista, a visão de esquerda do mundo, né, da qual ele produziu e ele é produto, meio que se tornou hegemônica, né, dentro das academias do mundo afora, principalmente no Brasil. Tá? Você tinha um momento de ditadura militar nos anos 60, nos anos 70. É um momento onde a universidade pública, né, no Brasil, ela está se consolidando. Então havia um momento de ditadura e a ideologia marxista, que é uma ideologia de cunho revolucionário, ela servia de refúgio, né, para esses intelectuais enfrentarem o regime da ditadura naquele período. Depois a ditadura acabou, a Guerra Fria acabou, né? A União Soviética se esfacelou e essa geração esquerdista, né, marxista ali, ela acabou também se sentindo um pouco órfã. E o Marx ele acabou meio que um momento de esquecimento. Então, contrariando, né, teses aí defendidas pelos pseudo-canais, né, intelectuais que atuam no Brasil, como Brasil Paralelo, né, entre outros aí, MBL, né? Há muito tempo, já há quase 20 anos, o marxismo ele deixou de ser hegemônico dentro do universo acadêmico brasileiro. Ele foi, né? Não dá para negar isso, mas hoje ele não é mais. Mas continua sendo um teórico muito lido, um teórico muito importante, porque a obra do Marx ela vai além da questão política, ela faz uma reflexão sobre problemas e contradições que a nossa sociedade enfrenta, independentemente do seu espectro, né, político, ideológico, seja de direita ou de esquerda. Essas críticas elas fazem sentido, né, e elas devem ser observadas, tá? Então o Durkheim, o Marx, né, a primeira diferença que ele tem em relação ao Durkheim, ele é um teórico ácido, um teórico que participa, né, de debates, ele participa do movimento operário, né, ele tinha jornais, publicava em jornais londrinos, era um cara que tinha esse viés, né, mais de envolvimento, enquanto Durkheim era um teórico mais acadêmico, né? Então, isso se dá também, principalmente, pelo contexto social ao qual Marx viveu. O cara viveu na Inglaterra do século XIX, apesar de ser alemão, né? Sofreu muitas perseguições políticas no seu país de origem e se refugiou em Londres.
Então ele viveu na Londres da segunda metade do século XIX, onde a Revolução Industrial estava acontecendo, né? Onde as contradições do sistema capitalista ela se tornava cada vez mais visíveis, né? A exploração sobre a classe trabalhadora, a desigualdade social, né? Os abusos cometidos contra os trabalhadores. Então tudo isso forjou, de certa forma, o pensamento do Marx, a forma do Marx encarar o mundo, né? E produzir sociologia e filosofia. A gente já estudou que o Marx teve uma influência muito forte da dialética hegeliana, né? O Hegel pertence a uma corrente filosófica que é o idealismo alemão, né? Na perspectiva da dialética, das ideias de Hegel, ele acreditava que as ideias tinham o poder de mudar a realidade, né? E de que as ideias elas deveriam ser pensadas sem analisar as condições materiais a qual elas estão associadas. O Marx ele inverte essa proposta, né? Para o Marx, não se é possível mudar uma realidade, uma sociedade, sem compreender aonde essas ideias são construídas, né? Então tem que se levar em consideração as condições materiais para a produção dessa ideia. Então não se pode separar o objeto de análise da condição social onde esse objeto está inserido. O que ele está querendo dizer? Você não pode falar de trabalho operário sem pensar a realidade a qual esse operário está inserido. Estou falando da realidade ao qual Marx viveu lá no século XIX. Então você tem que levar em consideração a exploração econômica, as dificuldades, né, em exercer sua atividade laboral, a ausência de sistemas de lei de proteção do trabalhador, algo que hoje no mundo contemporâneo não se vê mais, né? Tanto como há 150 anos atrás. Hoje você tem o welfare state, uma série de formas de proteção da atividade laboral pelo Estado, né? Apesar de existir violações a essas leis, a essas regras, mas via de regra a qualidade de trabalho que temos, a proteção que nós temos é totalmente diferente do que há 150 anos atrás. Então é justamente isso, é pensar o sujeito inserido na sua realidade. Então para isso o Marx ele elaborou uma revisão da dialética. Então a dialética marxista ela parte de uma tese, de uma pergunta inicial, de uma antitese, que é uma nova ideia para responder à pergunta inicial. Junta-se tudo isso e forma-se uma síntese, né? Uma conclusão. Então esse é o caminho da dialética marxista, né? E a reflexão marxista ela se sustenta no que ele chama de materialismo histórico. Como é que se estabelece o materialismo histórico, né? A elaboração de teses, de ideias, seguindo esse diagrama aqui. A infraestrutura. O que está na infraestrutura? Tudo aquilo que está associado à produção, à economia, né? As relações de produção, as relações de trabalho. Isso molda a superestrutura. A cultura, a lei, o Estado, a sociedade, a ciência, a educação, a arte, a família, a cultura, a religião, a filosofia, ou seja, tudo é determinado pelas condições materiais. Então, o que o Marx está dizendo? Não adianta você ter uma ideia, uma tese, uma antitese, uma antítese, né, se ela está desassociada a esse aspecto do universo material. É necessário que essa proximidade com o material ela aconteça. É isso que ele está observando aqui, ok? Beleza? Então, dando sequência, é por isso que Marx acredita que a sociedade, a história da humanidade, ela é conduzida pela luta de classes, né? Se você observar, o materialismo histórico é justamente isso, né? É uma análise histórica dos modos de produção, de como a humanidade produziu e gerenciou sua riqueza, e você sempre vai perceber que existem duas classes distintas. Aquele que é dominado, aquele que é o dominador, né? Pode chamar, no mundo onde Marx viveu no século XIX, de proletário, que é a classe trabalhadora, e burguesia, né? Então, esses dois grupos, eles buscam o controle da sociedade, né? Do Estado, da economia. Agora, essa disputa ela é necessária? Sim, porque essa disputa faz com que a humanidade se desenvolva. Mas o que nós temos que observar é que a burguesia, ela fica, né, ela passa a ser dona, né, proprietária da maior parte da riqueza e
dos bens de produção associado a essa geração da riqueza. Então, a burguesia, historicamente, ela tem um papel social importante, né? Ela foi decisiva para a superação, por exemplo, do feudalismo, né? Para a emergência do mundo moderno. Então, a transição de Idade Média, né, para o universo moderno só se torna possível graças ao desenvolvimento do comércio e à consolidação da burguesia como classe dominante. Isso obviamente, o papel importante que a burguesia tem ao longo da história. Porém, a partir do momento que a burguesia passa a acumular riqueza e deter os meios de produção, explorar o trabalho, né, a mão de obra do proletário, gera-se um fosso e uma desigualdade muito grande. Então, o Marx ele vai centrar justamente a sua reflexão nessa desigualdade. E aí ele vai dizer, olha, a classe trabalhadora, o proletário, ela tem que ser uma classe revolucionária por natureza, porque a única forma de acabar com essas desigualdades, né, da classe trabalhadora poder ter acesso ao controle dos meios de produção, é justamente uma ruptura mediante uma revolução, né? E aí, obviamente, vai acontecer aquilo que o Marx chama, né, de ditadura do proletariado, socialismo, do comunismo, a gente vai falar disso aqui. Então, você tem modos de produção. Os modos de produção eles podem ser divididos, né, em modos igualitários e desiguais. Igualitário é onde toda a produção é igualmente dividida por todos. Desigual é onde os meios de produção pertencem a particulares. Então, se você analisar a história da humanidade, a humanidade começa com um comunismo primitivo. As tribos indígenas, os povos nativos, eles distribuem, né, de forma igualitária aquilo que eles produzem, seja na caça, na pesca, na coleta. A partir do momento que nós temos a sociedade civil estabelecida, as noções de propriedade privada, por exemplo, surgem os modos de produção desiguais, como o modo de produção asiático, onde a terra pertencia, né, a governos de inspiração teocráticas, como os faraós do Egito Antigo, o modo de produção escravista, né, onde você tem uma aristocracia privilegiada que tem a terra e escravos, é o caso da civilização romana e grega, o modo de produção feudal, onde a igreja e os nobres possuem a posse da terra e os servos vendem a sua força de trabalho, né, para a nobreza e para a igreja, né, pagando tributos, enfim. E o modo capitalista, onde você tem a economia de mercado, né, a indústria e o comércio como grandes promotores, né, do desenvolvimento econômico, e obviamente um modelo extremamente desigual, né, porque um grupo detém o controle sobre os meios de produção, e o modo socialista, né, onde não há essa desigualdade, onde a igualdade, os meios, né, de produção e a riqueza produzida vai ser igualmente dividido entre os seus membros, tá? Então, basicamente, aí nós temos esse processo. Como atingir, né, o socialismo definido por Marx? Primeiro, você tem que ter um processo de conscientização dos trabalhadores, tá? A classe trabalhadora tem que perceber que ela possui as mesmas demandas, os mesmos problemas, ela não é inimiga. Então, tanto que Marx diz, né, trabalhadores do mundo inteiro univos, né? O trabalhador alemão, ele não tem diferenças, né, dos seus problemas, o trabalhador francês, etc. Engraçado, né, que na Primeira Guerra Mundial, esses trabalhadores estão nas trincheiras se matando, né? O Marx é totalmente, por exemplo, contra as perspectivas de nacionalismo. Ele é defensor do universalismo, né? Da não existência de nacionalidades, e tendo uma classe universal que é justamente o proletariado, né? Então, a primeira etapa você tem que conscientizar os trabalhadores, eles passarem a perceber que possuem os mesmos problemas, que espontaneamente a riqueza não vai ser dividida, que as desigualdades não vão deixar de existir, que é necessário se organizar para enfrentar um governo burguês, o Estado Democrático de Direito estabelecido pela burguesia. A partir do momento que há uma revolução e o Estado Democrático de Direito é derrubado, começa a segunda etapa, que é o que a gente chama de socialismo, né? Que é a ditadura do proletariado. Então, o governo socialista ele vai promover o fim das desigualdades sociais, né? O fim da propriedade privada, a estatização da economia, o controle, né, dos bens de produção pelos próprios trabalhadores, tá? Então, você ainda tem Estado, nós temos ainda o Estado, né, formado pelos representantes da classe trabalhadora. E por último, a etapa, o comunismo, né, onde o Estado não vai existir, não existe mais dinheiro, não existe mais desigualdade social, né? Então,
o nível de equilíbrio, né, de divisão, ele vai alcançar o seu apogeu máximo. Essas são as 3 etapas. Beleza, pessoal? É isso aí.